Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 23, 24. Então Adão, ele profetizou que a família seria constituída de um homem e uma mulher, e a família ela é isenta de parentes, ou seja, pai e a mãe constituem filhos. Aqueles filhos crescem, e quando se casam, há necessidade de um corte umbilical familiar, e a partir daquele momento que os filhos casaram-se, a família deles serão naturalmente aquela pessoa cujo qual ele recebeu, e a constituição dos filhos que virão. Pai e mãe agora passou a ser familiares. E a família é naturalmente eu, minha esposa e os meus filhos. Ou seja, minha mãe e meus irmãos passam a ser os meus familiares. Então, nesse processo de constituição de família, o que dá a entender que eu tenho uma preocupação, sim, com os meus familiares. Mas eu tenho que ter uma preocupação maior com a minha esposa e com meus filhos. Porque dentro do meu lar, e eu não vivo no lar da minha mãe, eu vivo num lar independente, eu tenho que ter uma preocupação, um zelo de cuidar da minha esposa e dos meus filhos. Que esse lar seja um lar cristão. É claro que a necessidade e o nosso desejo é que todos os nossos familiares sejam alcançados. Mas quando nós observamos a família de Noé, a Bíblia diz que Noé teve a capacidade de pregar 100 anos, e nesses 100 anos, o que ele conseguiu alcançar foi quem? A sua esposa e os seus 3 filhos. E naturalmente seus 3 filhos eram casados e conseguiram entrar na arca. Então, em 100 anos de ministração, ele não ganhou um ímpio para Deus, mas houve uma satisfação de que toda a sua família entrou na arca. A nossa preocupação, irmãos, não é se o Bill Gates vai aceitar Jesus ou não. A minha preocupação é se a minha esposa e meus filhos vão aceitar primeiro. E aí cada um vai fazendo o seu processo, o seu progresso, e vai, se nós conseguirmos aqui que nossas famílias sejam salvas, já é um grande mérito para nossas vidas. A Bíblia nos ensina lá no Salmo 133, quem pode ler aí? Salmo 133. Salmo 133, todo mundo conhece, mas é bom a gente ler, é bom a gente mastigar o texto, né? É bom a gente mastigar o texto. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Segue aí, vai. E como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quem está dizendo isso aqui é quem? Quem falou esse salmo aqui foi quem? Quem escreveu esse salmo? Davi. Davi, irmãos, ele era compositor. Davi não era cantor. Davi tocava harpa, mas ele não cantava, ele tocava harpa. Mas ele compôs, ele escrevia vários hinos. É tanto que os filhos de Coré cantavam cânticos de Davi. E ele escrevia os hinos. Mas de vez em quando ele cantava também. Que o compositor arrisca aí. Às vezes a voz dele não é boa, mas ele... Davi, ele era compositor. E ele era um dos maiores compositores de hinos.
E numa composição ele fala acerca de união. E nessa união ele diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por que ele fala isso, irmão? Porque o seu lar era destruído, irmão. O lar de Davi era destruído. Davi, ele conseguiu, com o seu pecado, com Batseba, ele permitiu que a espada jamais saísse da sua casa. O lar de Davi era um lar destruído. Davi foi um grande rei e um péssimo pai de família. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas dentro de casa ninguém olhava para ele com grandes méritos. E é isso que nós temos que tomar cuidado. Não é porque o camarada é um obreiro de Deus que lá dentro da casa dele o negócio vai bem. Não é porque o camarada prega e arrebenta que na casa dele está 100%. Não é porque o camarada é pastor que a casa dele está uma união perfeita. Aliás, até na casa de Jesus, o lar era desorganizado. Não temos que ter essa ideia de que casa de crente é perfeição. Casa de crente é amor. É por isso que há necessidade de evangelização, irmãos. É por isso que há necessidade de Deus trabalhar dentro do lar. Então, o que acontece? A Bíblia, só para nós termos um exemplo, ô irmão, se conseguir uma água aí já está bom demais. A garganta, ela falha de vez em quando. A Bíblia, ela nos ensina que Davi teve um filho chamado Amnon, e ele deitou-se com a irmã dele. Ele teve relacionamento sexual com a sua irmã. Incesto na casa de Davi, irmãos. A Bíblia diz que Absalão ficou revoltado porque Davi soube da situação e não tomou atitude nenhuma. E a irmã dele foi envergonhada. Aí a Bíblia diz que Absalão vai lá e projeta a morte do seu irmão. Porque Davi, como pai, não teve atitude nenhuma de resolver o problema. Absalão mata o irmão. E diz a Bíblia que Absalão vai lá e peca contra o pai. Ele se rebelia contra Davi. E para envergonhar Davi, ele sobe no teto da sua casa, como Davi fez com Batseba, porque o pecado de Davi gerou na laje. Ele sobe na laje da sua casa, e a Bíblia diz que pega-se todas as concubinas de Davi. Absalão faz isso. Ele pega todas as esposas de Davi e tem relacionamento com as esposas de Davi na laje para que todos vissem para a vergonha do pai. A família perfeita. A Bíblia diz que Adonias, filho de Davi, ele se revolta para tomar o trono do seu pai. A casa perfeita de Davi. É por isso que Davi escreve dizendo, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Os filhos deles não eram unidos. Então, nós percebemos aí que não é porque o camarada é filho de crente que ele é crente. Quer ver outro exemplo? Acho que eu já falei sobre isso aqui, mas é bom nós repetirmos, que a lição nos dá espaço para isso. Vamos lá em 1 Crônicas, capítulo 7. 1 Crônicas, capítulo 7. Versículo de número 20. Olha só, quem pode ler aí? 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 e 21. Os filhos de Efraim, Sufela e seu filho Berede, e seu filho Tate, e seu filho Eliada, e seu filho Tate,
e seu filho Jafá, e seu filho Sutela, e Ezé, e Eliade, e os homens de Gade, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados, pelo que Efraim, seu pai, por muitos dias o chorou, e vieram seus irmãos para o consolar. Amém. Olha só, quem é Efraim na Bíblia? Quem sabe? Quem tem uma ideia aí de Efraim? Efraim, ele era o filho de José. Efraim, José teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Quando Manassés nasce, José ele diz assim: eu perdoo os meus irmãos, eu perdoo o que fizeram comigo no passado, eu libero perdão hoje aqui, o que passou não interessa mais, portanto, o filho será chamado Manassés. Perdoei o meu passado. Aí o texto diz que ele tem um outro filho, e esse filho chama-se Efraim. E Efraim, ele projeta uma bênção futura. Efraim, quando nasce, ele projeta que o seu futuro será de bênção, de vitória. Então, os filhos de José ele tem uma simbologia. Esquecendo um passado terrível, eu vejo um futuro glorioso. Eu vejo um futuro de vitória, de prosperidade. Aí a Bíblia diz que lá no capítulo 48, se não me falha a memória, no capítulo 48, Jacó vai abençoar os filhos de José. Não é isso? Aí quando Jacó vai abençoar os filhos de José, a Bíblia diz que ele inverte as mãos, ele coloca as mãos invertidas. E José olha para o pai e diz assim: meu pai deve estar doido ou cego, porque está velho, não tem mais noção, perdeu o equilíbrio. E ele tem que entender que o mais velho é que tem que ser abençoado primeiro. É nossa tradição familiar. Abraão abençoou Isaac, que abençoou Jacó. Aí vem a discussão: Jacó era mais velho, sim ou não? Era gêmeos, mas Jacó era o mais velho, embora nasceu por último. A Bíblia diz que a promessa estava sobre Jacó e não sobre Esaú. Deus, quando Rebeca. Quando Rebeca estava grávida, quando Rebeca estava grávida, Deus disse para Rebeca: o mais velho servirá o mais novo. Então a bênção estava sobre Jacó no sentido profético. No sentido profético, a bênção já estava sobre Jacó. Aí isso agora vem a ciência. A ciência diz que no caso de irmãos gêmeos, o que nasce por último é gerado primeiro. Então, cientificamente falando, biologicamente falando, Jacó foi gerado primeiro, só nasceu por último. Em terceiro lugar, vem a questão a promessa foi alcançada de maneira literal. Esaú vendeu a bênção para Jacó. Então Jacó ele era abençoado profeticamente falando, ele era abençoado biologicamente falando, e ele era abençoado literalmente falando. Então Jacó ele era o primogênito por promessa, por ciência e literal. Então a bênção era para o mais velho. E quando Jacó vai abençoar, ele abençoa o mais novo. Aí José não entende. José disse: não, a bênção tem que ser para o mais velho. Aí Jacó disse assim: tu não entendes o mistério, rapaz. Deixa as coisas acontecer. Enfim, Efraim, ele foi profetizado no nascimento que ele seria um futuro glorioso. Efraim
foi abençoado por Jacó como o maior, embora fosse mais novo. Só que a Bíblia vai nos relatar lá em Crônicas, capítulo 7, que os filhos de Efraim eram ladrões de gado. É terrível. Abençoado por Jacó, abençoado por José, que não conseguia ter uma casa de princípios morais e seus filhos eram ladrões. É terrível quando a gente ouve uma situação de filho de crente ser assassinado porque está envolvido nas drogas. Foi feita uma pesquisa a nível de IBGE e 52% dos carcereiros que estão ali, 52% deles são filhos de crente e presídios. E por que isso, irmão? Faltou alguma coisa para que esse lar fosse perfeito. Então a gente passa todos esses dados aqui para nós entendermos que a nossa casa não é o céu. A nossa casa, ela está na terra sobre os cuidados do mundo. O mundo nos cerca, o mundo nos envolve os nossos filhos, envolve os cônjuges e faz com que nós possamos perder o controle se a palavra de Deus não entrar ali naquele lugar. A lição diz assim, no verso 32, da nossa leitura bíblica em classe, Atos 16, 32, diz assim: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. Então, o que Paulo fez? Paulo pregou o evangelho para toda a casa do carcereiro. Não é o carcereiro aceitar Jesus e os filhos ir junto no pacote. Não. Os filhos e a esposa aceitaram a Jesus porque ouviram a palavra juntamente com o carcereiro. Ou seja, só tem um jeito, e eu discuti isso aqui no domingo passado, se eu não me engano, só tem um jeito de ganhar a alma, é através da palavra. Se a palavra de Deus não entrar no negócio, não tem convenção de alma não, irmão. Não se ganha alma. E a família, ela tem um negócio complicado, porque eu posso enganar os irmãos aqui até 9h40. Mas a minha esposa e meus filhos não me conhecem. Você pode ser hipócrita com os outros, mas dentro de casa você não consegue. Né? Você não consegue ser hipócrita dentro de casa. Os seus filhos conhecem quem é você, sabem a sua personalidade, sabem o quanto você é fingido ou o quanto você é sincero. E através do seu testemunho, os seus filhos decidem se querem esse Deus que você serve ou não. Eu ser crente igual meu pai, misericórdia. Ele pode até não ser crente, mas porque ele não quer. Mas ele sabe que o pai dele é cristão. Isso aí é outra história. Mas quantas famílias que na igreja é uma coisa e dentro de casa o pau quebra. Né? Uma certa irmã no ciclo de oração, todo dia 10 horas da manhã, irmã na igreja. Irmã de pedreiro, chegava em casa meio-dia, não tinha almoço. E onde é que estava a irmã? Na igreja orando. Certa feita o irmão pegou a irmã, levou na igreja, chegou passar aqui, ó, toma comendo aqui, ó. Chega em casa, não tem nada pronto, a casa bagunçada, fico com fome, o negócio dela é só igreja, 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 então ela vem morar aqui na igreja, não quero mais saber dessa praga, não. Tem que ter zelo, né? Paulo diz lá em Coríntios capítulo 7 que os casados cuidam das coisas do mundo. Ou seja, quando o camarada é solteiro, ele tem todo o tempo e privilégio de estar na igreja orando o dia inteiro. Ninguém tem nada a ver com isso, mas depois de casa, tem que ter um zelo pelo lar, tem que cuidar da casa. E a igreja vem o segundo lar. Né? A igreja é o segundo lar. Então,
A família é o nosso alvo principal e o nosso, vamos dizer assim, nós somos alvejados pela nossa própria família. Eu não posso, irmão, mentir para o meu filho, porque ele vai saber se eu estou falando a verdade, ele sabe o meu procedimento, ele sabe a minha conduta dentro de casa, então eu não posso ser falso com ele, hipócrita com ele, fingir que eu sou crente lá em casa. Eu posso fingir que sou crente dentro da igreja, dar glória a Deus aqui dentro é fácil, irmão. Dar glória a Deus aqui até bêbado dá. Mas dentro de casa é que o negócio não. Amém? Então vamos entrar na lição. O evangelista Lucas narra a transformação operada pelo evangelho no lar do carcereiro de Filipos, responsável pela guarda de Paulo e Silas. O zeloso funcionário público foi profundamente tocado pelo testemunho dos missionários, que mesmo presos, oravam e cantavam ao Senhor. E quando do terremoto que abalou os alicerces do cárcere, tomado pelo medo, perguntou aos apóstolos: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí Paulo e Silas foram precisos em sua resposta e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É um dos versículos mais conhecidos na Bíblia, né? A decisão do carcereiro abrangeu a sua esposa e filhos, que naquela mesma noite foram batizados. Nesta missão, veremos de que forma poderemos evangelizar os filhos, os cônjuges, incrédulos e vizinhos. O campo missionário começa em casa. Quem tem algo a colocar e a falar, fica à vontade no nome de Jesus. É só fazer um questionamento rápido. Esse batismo que é mencionado aí, na família do carcereiro. O senhor quer saber qual foi o batismo que foi realizado? Naquela época não existia existia uma urgência, né? Existia uma urgência de se fazer discípulos, até porque a igreja estava no seu princípio de caminhada. E naquela época não existia uma restrição para tempo, né? E ela, naturalmente, o batismo aqui está falando acerca do batismo nas águas, né? É igual o Filipe, como aquele camarada. Por que aconteceu isso naquela época? Porque não tinha a necessidade de esperar. Até porque, ainda na pergunta do pastor, eles acreditavam piamente que Jesus ia voltar naquele tempo. Então tinha uma necessidade urgente de fazer discípulo batizar, porque Jesus liberou uma palavra que quem crê e for batizado será salvo. Né? Para ter uma ideia de que eles acreditavam que Jesus ia chegar naqueles tempos, é a própria carta aos Tessalonicenses. Tinha gente que deixou até de trabalhar, achando que Jesus estava voltando. E Paulo disse: quem não trabalha não coma. O povo começou a trabalhar. E se passaram 2000 anos, hoje não. Hoje há uma necessidade de educação cristã, há uma necessidade de formar discípulo, discipular para depois batizar. A pergunta dessa aqui também, que a gente vê que ela, assim que eles foram, né, recebem a palavra, na mesma noite. Desce as águas. Na mesma noite desce as águas. E até uma pessoa me perguntou esses dias, pois, mas a Bíblia não fala se Paulo foi batizado. Paulo não foi batizado, não, foi gente. Nós vamos ver, encontramos também que houve uma necessidade, também uma urgência muito parecida com essa. Lá no encontro, lá com Ananias, logo após também, consequentemente ele desce as águas. A Bíblia, ela tem os seus mistérios, né? E confunde muita gente com essas, vamos dizer, essas pegadinhas, né? Então, naquele tempo existia uma necessidade urgente de batismo. Depois o povo foi se assentando, as coisas foram normalizando. E ainda mais nos tempos de hoje. Naquele tempo o povo se convertia e convertia mesmo também. Né? Convertia de verdade.
converter ao Senhor naqueles tempos era praticamente dar a vida por Cristo, porque ele sabia que ser cristão naquela época era ser alvo de ser martirizado, porque o cristão era perseguido, o cristão ele tinha que ter certeza do que queria. Hoje não, ser cristão é moda, né? Fala, Eu acho também, eu penso assim, que também que tempo serviu para ter uma sinceridade, né? Uma coisa que o eunuco, né? Eu acredito que Filipe tinha sinceridade nele, né? Às vezes, hoje eu estava conversando com um rapaz, ele estava falando que uma pessoa foi num certo lugar aí, rapidinho a pessoa chegou, a pessoa já aí se batizou. Mas por que foi batizou? Porque foi interessado nisso, entendeu? Foi de um lugar interessado, tá? Entendeu? eu cheguei isso foi em 99. Também do interesse. Em Aí 99 eu, acontece hoje, se não tiver esse cuidado, tá, porque tá dando banho no cara, cara. é verdade. Eu cheguei em 99, eu tomei uma decisão, eu vou aceitar Jesus. E aí, eu fui na Universal, porque era a ideia de todo mundo que ia ir, cara, a primeira coisa que eu pensei em ir na Universal. E eu fui na Universal. Quando eu cheguei lá, estava tendo batismo. Eu falei, vou ali naquela igreja. Não tinha conhecimento de igreja nenhuma, minha família não tem passado cristão. Aí quando eu cheguei, ela estava batizando. O apóstolo lá falou, quer ser batizado? Eu falei, não, rapaz, não é assim não. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, já vou ser batizado. Vai sair fora desse negócio. E parei na Assembleia de Deus. E a gente é batizado ali com o tempo. Né? Hoje em dia, a convenção, ela é progressiva. Né? A pessoa aceita Jesus hoje, mas, diferente daqueles tempos, há uma necessidade de explicar para ele, discipulá-lo, ele aprender mais, participar mais das escolas bíblicas dominical, gostar do ensino da palavra, tomar gosto pelas coisas de Deus, e aí ele vem um desejo de querer ser batizado, porque ser batizado, ele é confessar publicamente que ele é cristão. É isso que é ser batizado. Ser batizado é você falar para uma multidão que está te assistindo que você mudou de vida. Né? Quem crê no coração e com a boca confessar, será salvo. Então, você creu no coração e aí você está fazendo uma confissão pública. É claro que o camarada aceitou Jesus e Jesus vem amanhã. Ele vai ser salvo? Sim, ele creu no coração. Ele confessou publicamente na igreja. Mas tem um processo que ele faz uma declaração pública, e é a simbologia do batismo, que ele morreu para o mundo. E ele, agora, quando ele sobe ali, ele está mostrando para o mundo que ele nasceu para Deus. É um simbolismo do batismo. O batismo não salva, amém, irmão? O caso do seu cunhado, né? O caso do seu cunhado, né? Que ele falou para nós aquele dia lá. Estava na igreja, aí ficou na igreja 2 meses, 3 meses. A pastora da igreja chamou na frente e já levantou para o pastor. Ele saiu fora e se envolveu. E ele ficou turbado com isso aí. Por isso que eu não queria nem reunir aqui. Foi muito trabalho psicológico, eu trabalhei na mente dele. Falei, rapaz, você tem que esquecer o passado, constrangimento, rapaz. Agora é vida nova, vamos seguir. Aí ele começou a dar ouvido, sabe? Hoje não se prepara, que tem um caso aí também recente, está fresquinho. Numa condição dessa, o rapaz aceitou e dias depois já falou, não, você está apto, você é crente. Aí pegou aquela piscina que compra na Dadalto lá, botou dentro da quadra lá, mergulhou todo mundo que estava lá e ele foi um. Aí ele está ali numa briga agora, que ele não aceita o tipo de batismo, e agora tem ensinamento para saber e quer batizar de novo. Você vai batizar na piscina ou na água corrente? Vai ter uma lagoa Jacuném ali. Quer dizer, entendeu? Aí foi ver a pastora também, vai estar aí. Evangelizando.
os filhos, os pais não podem acompanhar os filhos por toda a vida, mas devem assegurar-se de que eles, mediante a educação que receberam, tomaram boas decisões e não se desviaram da fé. Eu quero pedir algum irmão aí que tem disposição para ler aí, e lê aí o tópico 1, 2, depois a gente lê o 3 e o 4. Esse prontifica. Por meio do culto doméstico. Este é o momento em que toda a família reúne-se para louvar a Deus, conhecê-lo mais intimamente e buscar sua bênção. O culto doméstico deve ser diário e envolver a todos. Cada família marcará o horário mais apropriado. As crianças que não sabem ler aprenderão ouvindo as histórias bíblicas e os cânticos. Os maiores acompanharão a família na leitura alternada do texto sagrado. Durante o período de oração, que também deve contemplar a idade de cada filho, a esposa ou o marido apresentará pedidos ao Senhor, agradecendo-os pelas bênçãos já recebidas. 2. Através dos símbolos cristãos. Os pais israelitas foram instruídos a fazer menção do Senhor aos filhos e a narrar-lhes os feitos divinos em todas as ocasiões. Eles o faziam através de lembretes escritos, rituais e monumentos. Em nossa casa, as Bíblias e os inários e os livros cristãos devem estar sempre visíveis.